Olá, galerinha do sexto ano da JMB. Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. Isso mesmo, mais uma videoaula que vai ficar disponível no nosso canal, né? E hoje para falar sobre variações linguísticas. Isso que vocês estão ouvindo, variações linguísticas. É um assunto que está no nosso livro, né? Começando aí a partir da página 50 do nosso livro, que a gente vai estar trazendo para vocês na videoaula de hoje algumas explicações que são importantes, né, e necessárias para que vocês compreendam melhor o que são de fato variações linguísticas, né? E aí você pode estar se perguntando: professor, mas por que estudar esse assunto? Né? Primeiro nós precisamos saber o que são variações linguísticas, né? E depois nós vamos entender por que é importante e necessário nós compreendermos esse assunto, tá bom? Então a gente começa aqui a nossa videoaula, né, com uma imagem, onde está escrito: e aí, compadre, firme? Não, futebol. Então percebam aí a maneira de falar, né, das duas personagens. Isso tem tudo a ver com o assunto da aula de hoje, que são variações linguísticas. Pois bem, vamos começar a entender, né, o que são variações linguísticas. Eu trouxe para vocês o conceito do nosso livro, né, a definição que o nosso livro está dando para variações linguísticas. Então o livro diz assim: variações linguísticas é um fenômeno, né, é um fenômeno comum a todas as línguas de apresentar variações em função de diferentes fatores. Ou seja, variações linguísticas nada mais é do que as mudanças, as transformações, né, pelas quais a língua passa em decorrência de diferentes fatores. Professor, e quais são esses fatores? Nós vamos ver na aula de hoje, né, 4 fatores que implicam diretamente nessas mudanças, nessas variações da língua. O fator histórico, fator temporal, o fator regional ou geográfico, como você queira, o fator social e o fator situacional, né? Esses 4 fatores, eles estão implicando diretamente nas variações que a língua ela sofre, certo? Por todo o país. Então veja, nós vamos começar a estudar cada um desses fatores, né? Aí agora eu vou responder aquela pergunta que algum de vocês pode estar fazendo: professor, por que estudar variações linguísticas? A gente já viu o que são variações linguísticas. São mudanças, são transformações pelas quais a língua passa em função de vários fatores. Agora, por que estudar esse assunto? Primeiro porque, conhecendo, aprendendo esse assunto, nós vamos saber utilizar a língua, certo? De acordo com cada situação comunicativa. Então, quando a gente conhece as variedades linguísticas, isso permite a cada um de nós utilizar a língua nas diferentes situações de uma forma adequada, certo? Existe a norma que a gente aprende na escola, que é a norma padrão, né? É a norma de prestígio, é a norma que estrutura a língua à luz da gramática, certo? Das regras gramaticais, mas existem outras variantes, existem outras variações que também são importantes, né,
que também têm o seu valor e que, na verdade, elas podem ser utilizadas dependendo de cada situação comunicativa que eu estou vivenciando. Tá certo? Então, nós vamos começar a estudar esses fatores que implicam nessas variações da língua, né? Então, entendam que é importante a gente estudar esse assunto, porque conhecendo esse assunto a gente vai saber utilizar a língua, né? Utilizar as variedades linguísticas em cada situação que se apresenta socialmente, né, para cada um de nós, tá certo? É importante também a gente estudar, e aí eu quero frisar isso, é importante a gente estudar esse assunto, porque conhecendo bem esse assunto, a gente vai ter a capacidade de valorizar e respeitar as diferentes variedades linguísticas ou variações linguísticas, né, que permeiam, né, entre as pessoas com quem a gente faz contato no dia a dia, né? Então, conhecendo esse assunto, a gente vai poder valorizar e respeitar melhor essas variações, tá certo? Então vamos começar a ver o fator histórico. O fator histórico, né, ele diz respeito ao tempo, né, ao tempo histórico. São mudanças que a língua sofre em decorrência do passar do tempo, né? O tempo vai passando e a língua, como ela é dinâmica, né, ela é considerada viva, ela está sempre em movimento. A língua, ela não é fixa, a língua, ela não é imutável, ela é mutável, ela sofre mudanças. Ela não é invariável, ela é variável. Ela passa por variações. Então, como a língua ela é dinâmica, né, na medida que o tempo vai passando, muitas palavras e expressões deixam de ser utilizadas, caem em desuso e outras palavras e expressões são incorporadas à língua. Então, isso faz parte do dinamismo da língua, né, que nós utilizamos. Pois bem, fator histórico refere-se às modificações pelas quais a língua passa com o decorrer do tempo. Vejamos alguns exemplos para a gente entender melhor, né, esse fator histórico, temporal, que implica nas variedades linguísticas. O primeiro exemplo, a palavra farmácia, né? Antigamente se escrevia, se grafava, né, com PH. Então, há um tempo remoto, né, tempo passado, antigo, a palavra farmácia era escrita com PH. Só que com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, essa palavra, né, perdeu esse PH e esse PH foi transformado em F. E hoje você escreve farmácia com F e não mais com PH. Então, essa alteração, essa mudança, é uma mudança histórica, é uma mudança temporal. Ela aconteceu com o passar do tempo. Outro exemplo, que é um exemplo muito típico, né, para essa questão, que a gente encontra muito nos livros. Vossa Mercê, né? Pronome vossa mercê, pronome de tratamento, vossa mercê, que com o passar do tempo começou a se escrever vós mercê. E aí, com o passar do tempo, vós mercê. E o tempo foi passando, começou a se escrever apenas você, né?
E hoje, nos dias atuais, no tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas utilizam apenas o se, ou então se, e nas redes sociais nós costumamos utilizar apenas VC para indicar você. Então, observe que essas transformações que a língua, né, está passando, né, com o decorrer do tempo, são modificações, são mudanças históricas, certo? Então, o pronome de tratamento vossa-me-se, que foi se transformando ao longo do tempo, né, e hoje a gente utiliza muito apenas o VC, é um exemplo típico, certo, de uma mudança da língua, né, com o decorrer do tempo, ou seja, fator histórico. Outro exemplo, a palavra fotografia, né? Antes você escrevia fotografia. Essa palavra ela foi se reduzindo e hoje se escreve apenas foto, né? No lugar de fotografia, se escreve apenas a palavra foto. Mesma coisa aconteceu com telefonema, telefone. Hoje a gente usa apenas fone, né? Então, essas mudanças que nós estamos vendo nessa tela são mudanças, né, históricas que ocorreram com o decorrer do tempo. Beleza. Aqui eu trouxe para vocês um fragmento, né, do poeta, do saudoso poeta Carlos Drummond de Andrade, né, que ele, quando escreveu, ele escreveu assim: antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles, e eram todas mimosas, e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Né? Fragmento do poeta Carlos Drummond de Andrade. Observe que nesse fragmento nós vamos encontrar palavras e expressões que hoje não é comum a gente ouvir alguém falar. Essas palavras, elas marcam um tempo histórico, né? Quando o poeta escreveu, essas palavras eram utilizadas comumente, né? Só que hoje elas caíram em desuso. Então hoje novas expressões e novas palavras estão substituindo, né, essas que o poeta utilizou. Então veja que essas mudanças, né, elas são mudanças históricas. Elas acontecem com o passar do tempo, né? Então veja só, moças, né, mademoiselles. Hoje as pessoas chamam moças de mina, por exemplo, né? Mina. Então, seria uma palavra já para substituir, no tempo atual, né, mademoiselle, certo? Mimosas, quer dizer, delicadas, né? Prendadas, uma pessoa que é recatada, uma pessoa que está preparada para o serviço do lar, está preparada para o casamento, uma pessoa recatada, né? Janotas, né? Rapazes, esbeltos, bonitos, elegantes, certo? Pé de alferes, quer dizer, cortejar, namorar, né? Arrastando a asa, né? Hoje você usa outras expressões para essa expressão arrastando a asa, né? Então, quando uma mulher ou um homem estão paquerando, né? Então você não utiliza mais fulano está arrastando a asa para fulano, né? Você vê fulano está dando em cima de fulano, fulano está dando bolas para fulano. Então você já utiliza outras expressões, porque essas expressões elas marcam o tempo histórico e elas foram ficando em desuso com o passar do tempo. Então nessa tela nós estamos vendo, certo, as mudanças que a língua sofreu com o passar do tempo.
Então aqui nós estamos diante do fator histórico, tá certo? Vamos adiantar e vamos passar para o próximo fator, que é o fator regional, né? O fator regional, ele refere-se às variações ocorridas com a língua de uma região para outra. Quer dizer, dependendo da região, né, a língua portuguesa, ela pode ser falada com sotaques, com tonalidades, certo? Diferentes, tá certo? E essas mudanças são mudanças regionais. Então eu trago aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. Olha só, o que no Nordeste chamamos de jerimum, por conta da influência indígena, no Sudeste é chamado de abóbora, né? Então, o que para nós aqui é jerimum, para as pessoas que moram no Sudeste é abóbora. Quer dizer, é a mesma coisa, mas mudou a região, a palavra, né? Ela também se modificou. Ou seja, é uma outra palavra para designar a mesma coisa. Mas cada região pode se referir, né, a uma coisa, a um objeto, com uma palavra diferente da outra. Por quê? Porque cada região tem seus costumes, tem sua cultura, certo? Cada região tem suas tradições. Então tudo isso influencia também na maneira de falar das pessoas, tá certo? Então, o que nós chamamos de jerimum, para quem mora lá no Sudeste, é abóbora. Outro exemplo é a mandioca, né? A mandioca, que pode também ser encontrada como aipim ou até como macaxeira, né? Então, uma mesma coisa, né, que, dependendo da região, a pessoa se refere a ela com outras palavras, com palavras diferentes, mas significando a mesma coisa. Veja aqui também, né, o exemplo do sacolé, né, do dindim e do geladinho, né? É a mesma coisa. Sacolé, dindim e geladinho são a mesma coisa. Porém, dependendo da região, nós vamos, certo, encontrar essas maneiras de se referir, né, ao que nós chamamos aqui de dindim, né? Que em outros locais é chamado de geladinho ou até mesmo de sacolé. Então, essas mudanças aqui são mudanças regionais ou geográficas. Veja também que dentro dessas mudanças, né, regionais ou geográficas, nós vamos encontrar o nordestinês, ou seja, a maneira de falar do nordestino, né? O nordestino tem uma maneira peculiar, ele tem uma maneira própria, específica de falar, né? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de palavras que são palavras, né, utilizadas pelo nordestino, né? Faz parte do dialeto, do linguajar, do falar nordestino. Então veja, a palavra bobo e tolo, né, aqui no Nordeste é abestado. A palavra maluco é abirobado. A palavra mesquinho e avarento aqui é amarrado, né? A palavra morrer aqui significa bater a capsuleta, tá certo? Criança pequena é bruguelo. Apressado, avexado. E bacana, legal, arretado. Tá certo? O poeta cordelista, né, Braulio Bessa, ele tem um poema que vocês podem até assistir, esse poema do Braulio, no YouTube, certo? É só vocês pesquisarem no YouTube, em que ele mostra com muita propriedade, com muita clareza, né, o nordestinês, a maneira própria de falar do nordestino. Aqui eu estou trazendo apenas alguns exemplos, mas existem, né, dezenas e centenas, milhares de exemplos que caracterizam esse falar próprio do nordestino. Ou seja, isso é um fator regional, região nordeste.
tá certo? Então, se você for para Minas Gerais, lá também tem um modo específico de falar do mineiro. Se você for para o Rio Grande do Sul, lá também tem uma maneira própria de falar do gaúcho. Enfim, dependendo da região, nós vamos encontrar maneiras de falar diferentes, né? Ou seja, as pessoas estão se referindo à mesma coisa, mas com expressões ou com palavras diferentes, né? Então, esse é o fator regional. Vamos adiante. Fator regional, certo? Agora vamos ver o fator social. O fator social também implica nessas variações. Ou seja, dependendo do grupo social em que a pessoa está inserido, certo? Vai haver mudanças na maneira de falar, tá certo? Dependendo do fator social onde a pessoa, dependendo do grupo social onde a pessoa esteja inserida, vai haver mudanças, né? Variações na maneira de falar. Então, a variação social refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Então, veja, tem gente que nasce com coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. Olha só, cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Jargão, expressão utilizada pelos profissionais da saúde, pelos médicos, né? Então, observe que os médicos, eles têm uma linguagem técnica, eles têm uma linguagem própria, né? Peculiar a eles. Quando dois médicos estão conversando, se comunicando, um entende o outro facilmente, né? Já fica mais difícil de uma pessoa que não tem conhecimento da área médica conversar com o médico e entender tudo o que ele fala. Então, percebam que, dependendo do grupo social, nós vamos ter variações, certo? Se você, por exemplo, for falar com um advogado, o advogado também tem um falar técnico, né? Tem uma linguagem própria daquela profissão. Assim acontece com um engenheiro. Se você for, por exemplo, falar com um surfista, olha só. Oi, rapaz, eu dou surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom. Quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Então, observe que aqui eu estou diante já de uma linguagem de um surfista, né? Uma linguagem própria das pessoas que praticam esse esporte. Então, percebam que, dependendo do grupo social, nós vamos ter uma variação para cada grupo. Cada grupo, né, pode ter um falar diferente de acordo com o grupo em que ele está inserido. Pois bem, ainda em relação ao fator social, nós temos as gírias, né? As gírias que são próprias dos jovens, né? Do grupo de jovens, da juventude. A juventude utiliza muitas gírias, né? Então, as gírias, ela é uma linguagem própria, né, da juventude. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a nossa videoaula. Crush, né? Crush. O crush é uma palavra muito utilizada hoje nas redes sociais. Professor, e o que significa? Né? Olha só, a pessoa que você está afim ter queda por alguém, né? Então, a palavra crush, muito utilizada hoje pelos jovens, que é uma gíria muito utilizada nas redes sociais, significa isso, a pessoa que você está afim ter queda por alguém. Então, isso aqui é uma linguagem própria de um grupo, e no caso, são os jovens, a juventude. Outro exemplo, massa, né? Massa, quer dizer, a festa ontem foi massa, né? Coisa boa. Massa significa coisa boa. Massa é uma gíria utilizada também pelos jovens. Sacar, né? E aí, você está sacando o assunto da aula de hoje? Está sacando? Sacar, quer dizer, entender. A palavra sacar também é uma gíria muito utilizada por esse grupo, né, dos jovens. O ó, né? Ah, gente, aquela comida foi o ó. O que significa? Coisa ruim, né? Pode significar também uma coisa feia, mal arrumada, tá certo? O ó.
é uma gíria também muito utilizada pelo jovem. E existe muitas e muitas outras. Estou trazendo apenas alguns exemplos para a gente perceber que na variação social, né, na variação linguística influenciada pelo fator social, né, nós vamos ter maneiras de falar diferentes de pessoas que pertencem a diferentes grupos sociais ou a classes sociais, tá certo? Então isso aí também é um fator que implica nessas variações, né, linguísticas. E vejamos agora o fator situacional, que é aquele, né, que se refere à situação, ao contexto em que o falante está vivenciando, está inserido. Então, de acordo com o contexto, de acordo com a situação que você está vivenciando, você vai precisar utilizar uma linguagem adequada àquela situação. Então, olha só. Variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, né, diversificadas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Então, quando você está no trabalho, quando você está na escola, com os amigos, com a família, né, em solenidades, no mundo virtual e etc. Então, em cada situação dessa, você vai utilizar uma linguagem adequada, né, para se comunicar naquele contexto que você está inserido. Então, é importante a gente conhecer as variações linguísticas, porque a gente vai saber utilizar cada variação de acordo com a situação comunicativa que a gente está vivenciando. Tá certo? É claro que você conversando com seus colegas, que você tem maior proximidade, que você tem maior intimidade, que você pode utilizar ali um contexto, né? Você está dentro de um contexto descontraído, você pode usar uma linguagem menos formal. Né? Você pode usar uma linguagem menos formal, você pode usar o tá no lugar do está, você pode usar o pra no lugar do para. Né? Por quê? Porque você está diante de um contexto que permite isso. Porém, se você estiver falando com a diretora ou diretor da sua escola, se você estiver falando com um juiz, com um advogado, né? Se você estiver falando com a autoridade, com o prefeito, enfim, você, é claro, que vai utilizar uma linguagem mais formal, mais adequada àquela situação. Beleza. Então, veja só. Olha aqui esse exemplo. Fala, garoto. Beleza? Percebam que essa linguagem é uma linguagem formal. Né? Você pode utilizar num contexto onde há maior proximidade, onde há maior intimidade. Né? Como é que ficaria isso numa linguagem mais formal? Bom dia, tudo bem com você? Então perceba aí que a linguagem é mais cuidada. Né? Ela é uma linguagem que está, digamos assim, baseada, né, na gramática, nas regras gramaticais. Então é uma linguagem mais apurada, portanto, formal. Contexto, né, dependendo do contexto, eu vou usar, eu vou me expressar, eu vou me comunicar dessa forma e não da outra. Então veja outro exemplo. Rola um cinema hoje? Linguagem formal. Como é que ficaria na linguagem mais formal? Quer ir ao cinema hoje? Percebam a diferença. Outro exemplo. Cadê Pedro? Você viu ele? Olha a informalidade da linguagem. Agora perceba a mesma frase em uma linguagem mais formal. Onde está Pedro? Você viu ou você ouviu? Perceba aí, né, a diferença. Então, dependendo do contexto, da situação que você está vivenciando, você vai estar utilizando uma linguagem mais formal ou menos formal, certo? Então, a situação que você está vivenciando interfere também nessas mudanças, nessas variações linguísticas. Muito bem, passemos agora aqui para a próxima tela. Próxima tela, né, nós vamos vamos falar um pouco sobre o preconceito linguístico.
Isso mesmo, preconceito linguístico. Ah, professor, e também existe preconceito linguístico? Eu sei que existe preconceito racial, né? Eu ouço muitas pessoas falarem em preconceito racial. E existe preconceito linguístico? Sim. O preconceito linguístico é justamente a rejeição, a discriminação, ao modo de falar diferente das pessoas. Então, quando você começa a tratar uma maneira diferente de falar de alguém com desdém, né, com desprezo, né, esnobando dessa pessoa, certo? Zombando dessa pessoa, você está, na verdade, sendo preconceituoso com a língua. Então, preconceito linguístico. Então, olha só, preconceito linguístico ocorre sempre que uma determinada variedade é referida com um tom pejorativo e depreciativo, estando associada a situações de deboche ou até de violência, o que contribui para a exclusão social, né, de diversos indivíduos e grupos. Percebam aí, né, a aberração que é o preconceito linguístico. Afinal de contas, todas as formas de preconceito, elas são altamente excludentes, né? E também contribui para a geração da violência, né? Contribui para o surgimento da violência. É urgente compreender e aceitar que todas as variedades linguísticas são fatores de enriquecimento e cultura, não devendo ser encaradas com erros ou desvios. Ou seja, galerinha, eu quero terminar essa videoaula dizendo para vocês o seguinte: nós temos a norma padrão, a escola tem o papel, o dever de ensinar a norma padrão, que é aquela norma de prestígio, né, que é organizada com base nas regras dessa norma. Porém, existem outras variações além da norma padrão. E essas variações, elas precisam ser valorizadas e respeitadas, porque elas enriquecem, né? Elas são fator de enriquecimento e cultura, não devendo ser encarada como erros ou desvios. Ou seja, nenhuma língua, certo? Ou nenhuma maneira de falar é melhor ou superior à outra. Todas são importantes, né? Desde que elas se prestem a uma situação comunicativa e que as pessoas, quando estão utilizando, consigam entender, consigam se comunicar com aquela linguagem utilizada. Então, se as pessoas estão utilizando aquela linguagem, estão se comunicando, estão se entendendo, aquela linguagem, certo? Ela é tão importante como a norma padrão ou qualquer outra, certo? Então é importante a gente colocar isso, certo, na nossa cabeça. Não é porque o coleguinha fala diferente de mim que ele fala errado, né? Olha só aqui essa imagem. Mônica dizendo: Cebolinha, por que você fala errado? Né? Então não existe essa história de falar errado. O que existe é o falar diferente. E esse falar diferente, quando se presta a uma ativa, ele é tão importante como qualquer outro. Então a gente precisa valorizar, a gente precisa respeitar, né? Porque todas essas variações, elas trazem enriquecimento para a nossa língua, certo? Então, guarde isso na cabeça de vocês, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Esse assunto está no livro de vocês, a partir da página 50, né? Estude, façam a leitura, certo? E depois vocês vão estar respondendo também algumas atividades a respeito desse assunto, né? No mais é isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Compartilhar a nossa videoaula, fazer os seus comentários e também ativar o sininho da notificação, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.